recebido com muito amor, com muito carinho. Bom dia para todos. Bom dia. Eu estava sentado ali e me lembrei. Tá ligado? Deixa eu ligar. Eu me lembrei de José de Alencar, quando ele disse assim: há momentos que nós bailamos nas teclas lídimas e excelsas da vida. As árvores são mais aristocráticas no seu silêncio. Até as criaturas humanas se revestem de um aspecto muito mais humano e compreensível. Foram emoções e sentimentos que eu senti desde quando deixei minha casa. No ônibus, durante todo o tempo as pessoas vieram cantando. Eu tive uma notícia interessante que, para mim, ela foi auspiciosa. Um dos membros que estava conosco no micro-ônibus, Ronaldo Horta, disse a mim que há 46 anos atrás ele esteve aqui na inauguração do grupo da Fraternidade Espírita Manuel Soares. Ele foi o médium que psicografou a mensagem da espiritualidade. Revi pessoas do Manuel Soares. Relembrei-me de outros que conheci das tantas vezes que cá estive. E as pessoas, o Jesus Gonçalves, Fabíola, a irmã Sheila, pararam por aqui. Não estou para falar de emoções. Eu devo, com vocês, viajar um pouco nesse tema do trabalhador espírita com Jesus. O que é o trabalho para nós possamos compreender o que seja o trabalhador espírita com Jesus? Um dos conceitos que eu achei mais interessante, ele é de uma criatura que é muito controvertida, né? E que tem pessoas que admiram, que outros odeiam. E ele diz que pelo trabalho a criatura ela cria livre e incessantemente, passando da atividade orgânica até para a sociabilidade. É um dos conceitos mais belos que eu já vi. O indivíduo, ele cria livre, de forma incessante, deixando a simples condição de um ser vivo, de um corpo orgânico, para que ele possa viver socialmente. E um outro conceito bastante interessante é de Max Weber, que nos fala que o trabalho dignifica o homem, que os franceses dizem le travail dignifie l'homme. O trabalho dignifica o homem, a criatura humana. É um belíssimo conceito. Quando nós falamos de trabalho, nós lembramos das várias modalidades que ele sucedeu ao longo do tempo. O trabalho escravo, o trabalho de obrigação, o trabalho prazer. Por exemplo, muitos de vocês já ouviram falar na famosa Revolução de Espartacus, por volta do ano 71 depois de Cristo, durante o Império Romano, onde mais de 30 mil escravos foram mortos. Tão somente porque eles tinham o desejo de serem livres e de um trabalho que não tivesse a configuração de um trabalho escravo. E ainda viajando no campo dos conceitos, onde nós encontramos até o próprio Jesus numa anotação de Evangelista João, no capítulo 5, 17, quando diz assim: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Naquela época, os judeus, particularmente os saduceus, entenderam que Jesus
Em se falando do Filho de Deus, ele se considerava o próprio Deus, quando nada mais, nada menos que ele dizia ser o Filho do Altíssimo e que ele trabalhava tanto quanto o Pai trabalhava. Isso porque naquela época, o trabalho dele de natureza espiritual, ele procedia com curas aos sábados, como todos bem conhecem. E ainda viajando no campo dos conceitos, nós encontramos no Livro dos Espíritos, na questão de 674, quando Allan Kardec indagou ao Espírito de Verdade, se o trabalho é uma lei da natureza, está dentro da configuração da lei natural. E que os Espíritos responderam que sim, que o trabalho está dentro da lei da natureza e ele constitui ao mesmo tempo para o homem uma expiação e ao mesmo tempo um campo para ele desenvolver a inteligência. Porque se o homem não trabalhasse, ele permaneceria na infância intelectual. Mas o conceito mais primoroso que eu conheço sobre o trabalho está também no Livro dos Espíritos, na questão de número 675, quando, de uma forma simples, o Espírito de Verdade respondeu a Allan Kardec que o trabalho é toda ocupação útil. A partir do momento que a criatura execute qualquer ocupação revestida de utilidade, ela está a realizar um trabalho. E muitas pessoas dizem que está fazendo um trabalho aqui, outro trabalho lá, ainda outro acolá, mas o trabalho dentro dessa visão espiritualizante, ou espírita, só mesmo ele se patenteia quando ele for uma ocupação útil. E numa ocupação útil nós temos que compreender que tem que resultar benefício sempre para outrem. Claro, para aquele que trabalha também, mas sobremodo o trabalho há que resultar num benefício sob o ponto de vista social para as criaturas. Então, partindo desse pressuposto, nós já avançamos para compreender um pouco sobre a questão do trabalho dentro da tradição espírita. De um lado, até pode causar espécie para alguns, dizendo que o trabalho é uma expiação. Expiação porque é necessário que todos trabalhem para a sobrevivência. Mas, como dizem ou disseram os Espíritos, também para o desenvolvimento da sua intelectualidade, da sua inteligência. Fora isso, nós, se não trabalhássemos, permaneceríamos na nossa infância intelectual. Então, postos esses conceitos, eu quero avançar com vocês mais ainda, para a gente, nesse alongamento de reflexões, possamos chegar ao ponto do trabalhador espírita. As criaturas que frequentam uma casa espírita, quem são elas? Os simpatizantes espíritas, os frequentadores espíritas, os espíritas e uma subclasse dos espíritas que eu chamaria de trabalhador espírita. Ou poderíamos falar até em 4 classes: o simpatizante, o frequentador, o espírita e o trabalhador espírita. Diferenciam? Sim. Nós temos aqueles que são meramente simpatizantes do espiritismo e não necessariamente frequentam uma casa espírita. Nós tivemos, há qualquer coisa de 10 anos atrás, não muito diferente disso, 3 anos a mais ou 3 anos a menos, uma estatística feita aqui no Brasil, onde foi dito que existem cerca de 5 milhões de espíritas no nosso país e 40 milhões de reencarnacionistas.
de criaturas nascidas no Brasil que acreditam na teoria da reencarnação, que é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Imaginem vocês, digamos que seja hoje, 5 milhões de espíritas, 40 milhões de reencarnacionistas. As nossas casas estão preparadas para receber os simpatizantes espíritas? Quantos simpatizantes, por mera curiosidade, de uma forma quase imperceptível, devem ter adentrado numa outra casa espírita na condição de simpatizantes, por acreditarem na teoria da reencarnação, mas não deram sequência porque a casa não soube dar o devido acolhimento. Os frequentadores são mais que simpatizantes. Os frequentadores são aqueles que, de uma forma aleatória, casual, fazem presente nas casas espíritas. Alguns, por mera vontade de assistir uma palestra para ver o que são os princípios que a doutrina espírita propaga. Outras para o benefício do passe espírita. Ainda outros pelo desejo, às vezes velado, de ver e ouvir uma mensagem dos chamados espíritos. Eles se prevalecem das terapêuticas espíritas, mas são frequentadores eventuais, porque não se sentem devidamente tocados por uma permanência na instituição espírita. E certamente a instituição espírita, ela não está devidamente estruturada para acolher e dar encaminhamento àqueles que, mais que simpatizantes, que na condição de frequentadores acidentais ou casuais, eles penetram no recinto de uma casa espírita. E temos uma terceira classe, que são os espíritas. E todos nós somos espíritas. Mas como vamos falar de uma classe que chamamos de trabalhador espírita, vamos preceituar o que seja o espírita que todos nós somos. Desde a época que o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes estava encarnado na condição de presidente da Federação Espírita Brasileira, ele percebeu uma dissidência entre aqueles que se devotavam ao conhecimento do Evangelho e outros que se interessavam mais pelos aspectos científicos do Espiritismo. Até porque na época dele, e até um pouco antes, teve uma predominância muito grande na Europa do chamado período científico do Espiritismo, onde alguns notáveis pesquisadores, como Alexandre Tzakov, Ernesto Brozano, eles se interessavam pelos estudos científicos, dentre eles o próprio físico muito famoso, conhecido como William Crookes, que faziam pesquisas sobre modo com as reuniões de materialização de espíritos e tratando com médios notáveis no campo da fenomenologia dos efeitos físicos. Então, no próprio Brasil estabeleceu-se uma diferença entre aqueles que preferiam o Evangelho, a filosofia espírita, e os outros que se devotavam mais ao campo da ciência. E o Bezerra de Menezes, nessa época, não conseguiu muito sucesso para minimizar essas contradições dentro da seara espírita. Pessoas que se tornaram estudiosas do espiritismo. E ele, na condição de espírito, que se devotou à causa espírita no mundo espiritual, passou a acompanhar com muito carinho o nosso movimento espírita. E em 1975, Francisco Cândido Xavier recebe uma mensagem memorável dele, que até hoje as pessoas não dão muita atenção. E eu me lembro, dentre os dizeres de Bezerra de Menezes, nessa mensagem inesquecível, um ponto que ele fala assim: quem se devote
a ciência, quem se afeiçoe à ciência, que a cultive com dignidade. Quem se devote à filosofia, que lhe divinize os seus aspectos. E quem se consagre à religião, que permaneça com Jesus. Ele queria dizer que os três aspectos científicos do Espiritismo, de ciência, de filosofia e religião, sempre existiriam pessoas que se interessariam por uma afeição à ciência, por uma devoção à filosofia, ou por consagrar um gosto pelo Evangelho de Jesus. Mas que todos fossem respeitados nas suas escolhas e nas suas crenças. Mas que Jesus estivesse à frente de tudo. E até hoje, nós temos esses problemas no movimento espírita. Pessoas que adoram a ciência, outras no meio espírita que se interessam muito pelos aspectos filosóficos, e aqueles que são chamados espíritas evangélicos, que gostam muito mais dos aspectos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas são espíritas, todos eles. Todos eles são espíritas. Será que eu conseguiria, junto com vocês, fazer uma reflexão de diferença, se há que exista alguma diferença entre o espírita tradicional, o espírita que estuda, que investiga, que se faz presente na casa espírita, e o espírita que nós poderíamos chamá-lo de trabalhador espírita? Vou tentar fazer umas reflexões com vocês sobre isso. E para fazer essas reflexões, eu vou me basear em Emmanuel. O Emmanuel, numa mensagem inesquecível, ele fala que o trabalhador espírita, nós poderíamos descobrir nele, ou perceber nele, três aspectos. Quais são esses aspectos? Ele diz que existe o trabalho espírita por obrigação, o trabalho espírita por ação e o trabalho espírita por serviço. O trabalhador espírita por obrigação, o trabalhador espírita por ação e o trabalhador espírita por serviço. Quais as diferenças que Emmanuel ele patenteia nesses três aspectos que nós pontificamos com vocês? Nós poderíamos até fazer uma analogia entre o trabalho obrigação do mundo e o trabalhador espírita por obrigação dentro de uma casa espírita. O que é o trabalho obrigação do mundo? É aquele que nós necessariamente precisamos cultivar para a nossa sobrevivência, para dar tratativa à nossa vida, para cuidar de que nós possamos sobreviver e também dar atenção aos nossos filhos e desenvolver a nossa inteligência pelo trabalho que cumpre realizar, senão nós cairíamos na inanição, no desgoverno, e não estaríamos bem assentados na vida. Agora, o que seria o trabalho obrigação dentro da casa espírita, ou trabalhador espírita por obrigação? É aquele presente na casa espírita, que cumpre as suas tarefas, que procura disciplinar-se para não faltar com o compromisso. Ele se aplica para que a casa espírita ela possa realmente, nas suas atividades, ter a permanência, ter longevidade. Ele oferece os seus préstimos com o fulgor da sua inteligência e com esclarecimentos espirituais que ele tem. Então, tem muitos trabalhadores espíritas
que exercitam as atividades por obrigação, por um compromisso que elas fazem com si mesmas, que consideram de relevância, e esse trabalhador ele tem muita importância numa casa espírita assim. Nós não estamos aqui para desmerecer esse tipo de trabalhador. Agora, o que seria o trabalhador espírita por ação? O trabalhador espírita por ação, ele transforma o ambiente da casa espírita. O que é transformar o ambiente da casa espírita? Em decorrência do seu labor, das suas atitudes, da sua dedicação, ele influencia para que as pessoas também se agreguem na realização dos trabalhos da casa espírita. Nós conhecemos pessoas dentro das casas espíritas dedicadas, devotadas, que são exemplos no sentido de que as tarefas se realizam. E eu faço uma citação para vocês compreenderem melhor o que seja isso. E essa citação que eu faço para vocês, ela está no livro dos médiuns, que eu posso fazer uma extensividade para nós compreendermos. No livro dos médiuns, fala numa reunião mediúnica. Se vocês pensarem numa casa espírita, nós sempre temos grupos. Grupo da evangelização, o grupo de um coral que canta, o grupo da desobsessão, o grupo da mocidade. Nós temos o grupo que coordena reuniões públicas, o grupo de uma atividade assistencial qualquer. Então nós temos grupos permeando as diversas atividades constituintes de uma casa espírita. São muitos os grupos. Então, no livro dos médiuns, fala assim, eu vou tirar a palavra mediúnica para nos situarmos melhor. Uma reunião, imagine, por exemplo, coral. Uma reunião é um ser coletivo, onde as qualidades desse ser coletivo são as resultantes das qualidades dos seus componentes. E formam como que um feixe. Ora, esse feixe será mais resistente quanto mais harmonioso ele for. O que quer dizer isso? Então, toda reunião, todo grupo, forma um ser coletivo. Agora, olha a definição dos espíritos sobre ser coletivo. Esse ser coletivo forma como que um feixe, cujas qualidades são as resultantes dos seus componentes. Isto é, imagine vocês um feixe de varas. Várias varas, com seus nós, tamanhos diferenciados, diâmetros diferenciados, isso sob o ponto de vista físico. Então, esse feixe, ele é o resultado das qualidades, isto é, daquele que é cada um do que compõe esse feixe. E o somatório das qualidades, só fala em qualidades, faz com que esse feixe vai ser mais harmonioso e mais resistente. Então, se vocês imaginarem qualquer grupo dentro de uma casa espírita, grupo da campanha do quê? O grupo da educação mediúnica. Então, ali está um ser coletivo. Cada membro, imagine uma vara do feixe. Cada membro é diferente dos demais membros entre si. Agora, cada membro tem suas qualidades.
Não se fala aqui nos defeitos. Nós gostamos muito de acentuar os defeitos que as pessoas têm. Falta de comprometimento, indisciplina, intolerância, ausência de assiduidade. Mas aqui está falando, esse ser coletivo é a somatória das qualidades dos que compõem esse ser coletivo. Agora, ele será mais resistente quanto mais harmonioso ele for. Isto é preciso que as pessoas que compõem um grupo qualquer dentro de uma casa espírita, nas suas ações, nas suas atitudes, eles estejam agregados por sentimentos que sejam comuns, e todos eles devem estar assentados dentro dos mesmos princípios. Eles devem cotejar para que aquele grupo cada vez tenha mais conhecimentos espíritas, a fim de que haja mais harmonia no grupo. E isso é o princípio de você suscitar e verificar qualidades que sejam importantes no que nós estamos chamando de trabalhador espírita por ação. Porque o trabalhador espírita por ação, ele ajuda na transformação do ambiente. Por aí vocês devem estar chegando à seguinte constatação: o trabalhador espírita por ação, ele não trabalha isoladamente dentro de uma casa espírita. Ele não há de ser uma estrela brilhante, pulsante, conquanto ele possa ser, mas ele elaborará para que existam outras estrelas, a princípio menos luminosas que ele, para que possam fazer com que sublime, resulte uma luz dentro do agrupamento da casa espírita. Então, o trabalhador espírita por ação, ele incendeia o ambiente no sentido de harmonização do espaço onde ele está e onde ele se faz presente. O trabalhador espírita por ação é sempre agregador. Com ele não se cogita de ver nenhum tipo de dissensão, de afastamento. Nenhuma criatura fica à margem do trabalho quando nós estamos cotejando o trabalhador espírita por ação, porque ele muda o ambiente. Ele une, ele convida, ele percebe as qualidades das pessoas. Ele descobre em cada um aquilo que possa oferecer de melhor. Vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu me lembro de um fato que aconteceu há muitos anos atrás. Eu era muito jovem. Eu trabalhei numa instituição de governo e que a coisa mais comum era que as pessoas fossem afastadas. Afastavam-se as pessoas por qualquer razão. Viviam os médicos e tinham dias e dias de afastamento. Eu me lembro que um engenheiro me contou assim: eu trabalhei numa residência, então eu comecei a achar soluções. Aí ele me contou um caso interessante que ele falou. Tinha uma pessoa que passou a ter essa enfermidade, onde ele ficava todo absolutamente trêmulo. Parkinson, chamava Parkinson hoje na modernidade. Aí ele falou assim: sabe o que eu fiz com ele, Ana? Eu coloquei ele na horta para aguar as plantas. Então esse movimento que nós fazemos, que é forçado, ele não precisava de ser forçado, né? Então, todas as pessoas têm qualidades.
Você sempre vai espreitar descobrir a qualidade de alguém. Você sempre vai descobrir que alguém tem pelo menos um tipo de qualidade. Se bem que a gente observa muito mais os defeitos das pessoas, aqueles que são alterados nas suas emoções, os desequilibrados, as criaturas altamente excitadas nas suas emoções, muitas das vezes agudas, agressivas, destemperadas. Aí nós queremos essas pessoas de lado. Mas todo mundo tem qualidades. Então, o trabalhador espírita por ação, ele é agregador. Ele forma ambientes. Nós precisamos descobrir isso em nós, para nós sermos trabalhadores espíritas por ação. E o terceiro que o Emmanuel se refere é o trabalhador espírita por serviço. Eu fiquei assim, o que o Emmanuel quer dizer com isso? Se existe o trabalhador espírita por obrigação, me lembrei que quantas vezes eu estava fazendo palestra aqui, tive que parar, porque ninguém escutava. Não tinha nem esse recurso aqui ainda. Tempos bons do Manuel Soares. E o trabalhador espírita por ação, ele transforma o ambiente. Sabe vocês qual que é a característica do trabalhador espírita por serviço? Ele muda a si próprio. Com serviço, ele muda a si próprio. Como isso é difícil? Você matricula-se nos trabalhos de uma casa espírita para você mudar algo interior do seu comportamento, para você tornar-se mais, você ser melhor. Aí você vai ser o agente de você mesmo. Isto é um passo difícil. Eu jamais imaginei que o Emmanuel ele fosse ter esse tipo de configuração, onde o nosso trabalho, o nosso serviço que nós realizamos, nós transformamos a nós mesmos. É aí que eu compreendi o Emmanuel com Chico. Porque o Kardec, ele tinha uma tríade. A tríade do Kardec era trabalho, que nós estamos falando, tolerância e solidariedade. E a tríade do Chico, o rei do Emmanuel, era disciplina, disciplina, disciplina. Imagine nós nos tornarmos criaturas disciplinadas. O outro não tem a ver comigo, eu que vou ser disciplinado. Eu que vou ter cuidados comigo próprio. Porque eu quero realizar serviço no sentido de mudar a mim mesmo. Aí eu me lembrei de um caso que aconteceu com o Francisco Canto Severo. Eu sou muito contador de casos. É provável que um ou outro de vocês conheçam este caso. O Chico, ele contava nessa ocasião próximo de 73, 74 anos de idade. Residia em Uberaba, na casa espírita da prece. Vocês sabem que o Chico, ele tinha um dia da semana, que foi durante largo tempo na sexta-feira, que ele atendia pessoas vindas de todo o Brasil, formando filas imensas, até quilométricas, que queriam conversar com ele. Ele se postava de pé para conversar com essas pessoas. Cada um para receber um tipo de alento. Todos queriam ficar mais tempo com ele.
mas não podiam ficar muito tempo, porque a demanda era imensa, a fim de que ele tivesse uma palavra de carinho, de atenção com todas as pessoas ali presentes. Determinado dia, o Chico, ele estava cego de um olho, as pessoas praticamente não sabiam, ele enxergava 25% da outra vista, por isso que ele usava aqueles óculos escuros, não sei se vocês tinham observado, ele usava uns óculos escuros. Ele tinha problema de angina e complicações gravíssimas no coração. E nessa época, ele tinha dores acérrimas na sua coluna vertebral. E aconteceu que, num desses dias, ele estava febril, acamado e com dores imensas. E era um dia da tarefa dele de atender aquele imenso público que vinha de diversas partes do nosso Brasil. Aí ele, deitado com as dores, disse assim: hoje eu não vou à Casa Espírita da Prece. Ele falando com ele: mas eu não vou e tenho razão. Eu estou com muitas dores. As minhas dores são imensas. Eu imagino que ninguém daqueles que estão lá na fila para conversar comigo estão experimentando as dores que estão nesse momento me visitando. Então hoje eu não vou. Ele dizendo para ele mesmo, o Espírito responde: você não vai? Não, hoje eu não vou. Tudo bem. Passou mais um pouco. O Espírito dele diz para ele mesmo: você não vai? Não, não vou. Eu tenho razões para não. É muito fácil explicar por que eu estou indo. As pessoas vão saber compreender, porque eu também tenho o direito de adoecer. Você também tem o direito de adoecer. Passou mais um instante, o Espírito dele fala com ele: você não vai mesmo? Não vou. Hoje, ninguém faz com que eu vá à Casa Espírita da Prece. Vão levar as minhas explicações. E todos vão compreender. Porque eu também tenho esse direito de faltar, por justas razões. Tudo bem. Mais um instante. Escuta, você não vai? Não vou. Teimoso, hein? Você sabe que tem muitas pessoas que vieram de várias cidades do Brasil que estão aguardando você lá. Eu sei. Mesmo assim você não vai? Não vou. Não sei se já aconteceu isso conosco. Alguma coisa parecida. Não vou. Aí ele ficou quieto, como que dizendo assim: acho que o meu espírito desistiu de ficar existindo comigo. O corpo dele falando com o espírito. E novamente o espírito: escuta, você não vai mesmo? Não vou. Tudo bem então. Você fica aí que eu já estou indo para lá. Quando o espírito tomou a resolução de ir, qual a alternativa que restou para o corpo? Qual? Teve que ir também? Aí ele chegou lá, tudo certamente, aí essa parte eu não sei, mas eu imagino tudo capenga, se postou na frente, conversa com um, conversa com o outro, e chegou a um ponto que ele esqueceu da própria dor. Se importou com a dor dos outros, mesmo que a dor dele fosse mais abrangente que a dor dos outros, e atendeu a todos. Vocês compreenderam essa questão da disciplina? Eu imagino que vocês também tenham compreendido uma outra questão. Afora da disciplina, a de você estar no... Você não está para
agradar o Delcio, você não estava agradar o Marcos, você não estava agradar a Lúcia, a A, B, C, o D, não está. Você está fazendo algo que é para você. Mas não é algo somente para você. Porque você sabe que aquilo que você faz vai resultar num bem sob o ponto de vista social e sob o ponto de vista espiritual. A gente nem imagina quando nós estamos agregados no trabalho, seja no trabalho ação, seja no trabalho serviço, no trabalhadores espíritas, não só o bem que nós possamos beneficiar, mas quantas pessoas visíveis que estão presentes ou na invisibilidade são tocadas pelo nosso gesto no sentido do trabalho em equipe, da nossa ação, onde nós mostramos, não porque queiramos, uma virtuosa, uma virtude que nasce com naturalidade dentro do nosso ser. Vocês já devem ter observado nas casas espíritas, tem pessoas, às vezes as mais simples, como que delas exuda de espiritualidade. Deixa eu contar para vocês um outro caso muito pouco expressivo, que há muitos anos atrás, isso foi na década de 90, bem no princípio da década de 90, no grupo que eu trabalho tinha uma sopa fraterna, e essa sopa fraterna, ela acontecia lá no Centro Espírita Oriente, viu, Luiz? Não era na Casa Espírita André Luiz. Lá no Centro Espírita Oriente. E é aquela imensidão de pessoas, moradores de ruas, que vinham para tomar a sopa. E nesta época eu era o coordenador da instituição. Eu falei assim, eu vou lá para conhecer todo o trabalho da sopa fraterna. Eu cheguei 6h15 por aí, porque as pessoas que eram trabalhadoras da atividade chegaram por volta dessa hora para os preparativos de lavar os vasilhames, de cortar as verduras, picar verduras e depois preparar aquela sopa gostosa para servir para aquele mundo de gente que vivia na condição de extremo sofrimento e de miséria. Aí, como coordenador, eu não fiz nada, só fiquei observando. Eu vi uma senhora bem idosa, com mais de 80 anos, que chegou muito cedo. Dentre todas as que estavam lá, o nome dela era Dona Ana, e ela foi também nesses mesmos afazeres de lavar os vasilhames, de preparar os legumes, as verduras, depois aqueles tachos imensos, fazendo aquela sopa, que seria um alimento importante para as pessoas, e ela alegremente fazendo tudo aquilo. E depois que terminou, outras pessoas, e ela ficou com outros cuidados lá dentro. E depois que terminou de servir, alguns poucos dentre todos aqueles que estavam trabalhando foram para lavar os pratos, guardar os vasilhames, fazer uma limpeza, lavação, e ela ficou nesse número restrito até que finalizou a tarefa. E na finalização da tarefa, tinham 5 ou 6 pessoas, no início tinha próximo de 30 pessoas, ela ficou entre essas poucas pessoas, e eu observei que ela era das menos, das poucas, muito pouco conhecida dentro do grupo cheio. E fiz questão de, numa outra oportunidade, voltar, e notei que, da mesma forma, a Dona Ana fazia aquela tarefa. Então, tem pessoas que são assim, que agregam, que fazem, que são disciplinadas, que fazem a ação por amor. Mas, muito mais que fazer a ação por amor, elas fazem
por um engrandecimento pessoal, no sentido de servir a causa do Cristo. Porque a nossa casa, nós falamos que é a casa do Cristo, mas ela tem que ser a causa do Cristo para ser verdadeiramente a nossa casa. Aí nós vamos avançar um pouco mais para entendermos sobre tudo isso. Algumas pessoas poderiam perguntar, mas Alain, como é que nós formamos trabalhadores espíritas? Porque não é simples você ser um trabalhador espírita. Porque nós observamos a grande maioria das casas espíritas espalhadas pelo Brasil hoje, elas fazem um lugar comum, uma repetitividade de ações. Quase sempre são os mesmos tarefeiros. E aí nós falamos assim, os tarefeiros são os mesmos, a seara é grande, são poucos os tarefeiros porque as pessoas não conscientizam dos deveres de quem quer tornar-se um trabalhador de uma casa espírita. Mas a casa espírita ela tem que formar trabalhadores. Como é que uma casa espírita forma trabalhadores? Vamos tentar falar sobre alguns pontos que nós achamos neurálgicos para formar trabalhadores. Primeiro, acolhimento. Primeiro, acolhimento. E depois do acolhimento, o quê? O contato. No sentido de que a pessoa que penetrou numa casa espírita, que é um santuário, a ela possa ser oferecidos recursos para ela entender e penetrar nas profundezas do conhecimento das casas espíritas. As casas espíritas devem propiciar palestras públicas? Sim. Mas muito mais que isso. As casas espíritas, elas devem ter cursos de formação. Allan Kardec, ele chamava não de cursos. No projeto 1868 de obras póstumas, Allan Kardec já naquela época, em 1868, dizia que as instituições espíritas deveriam criar cursos regulares de espiritismo para espalhar os princípios da ciência e formarem adeptos esclarecidos. Você, para fazer adeptos esclarecidos, é preciso que as pessoas elas conheçam o que são os princípios espíritas. O que o Espiritismo oferece como claridades para ela sentir-se perfeitamente animada no sentido de viajar nesse campo novo do conhecimento espiritual. A Oscar, por exemplo, não sei se todos vocês aqui sabem, com base no que o Sheila tornou-se uma espécie de laboratório, ela criou ciclos de estudos. Fez o módulo 1, esse ano já teve o módulo 2 e no 2025 terá o módulo 3 de filosofia espírita, de religião e de ciência e mediunidade para formar pessoas. As casas espíritas que não conseguem ter os seus ciclos de estudos simples ou mais avançados, aos quais está oferecendo, está sendo um sucesso. Formar adeptos esclarecidos. E como adeptos esclarecidos, aí nós estamos aptos para fazer aqueles diversos grupos consistentes de educação mediúnica, de evangelização, de expositores espíritas, porque vão surgir muitos expositores espíritas, de tarefas assistenciais, do passe das reuniões de ectoplasmia, das reuniões de orientação espiritual e assim por diante. O Espiritismo ele tem um campo enorme e que todos nós podemos devassar e mergulhar no conhecimento para a gente chegar num momento em que nós nos tornamos trabalhadores espíritas. Mas até lá, a casa espírita ela tem que propiciar
a formação desses adeptos com a luz do esclarecimento espírita. Então, o que eu queria dizer para vocês? Que não é simples formar adeptos esclarecidos. Não é simples você ter atividades grupais dentro da casa espírita que sejam consistentes. E como eu sou muito contador de histórias, vou contar uma simples para vocês, com que às vezes a gente fica na dificuldade de tomar a atitude que seja mais importante, sempre de coerência com o que nós aprendemos na casa espírita. Eu sou dirigente de uma reunião de mediúnica de desobsessão. Nessa reunião mediúnica de desobsessão, você sabe que tem os coordenadores, dirigentes, os vibracionais, os médicos, os pacientes. Comumente os pacientes eles não são presenciais, mas a reunião que nós coordenamos, ocasionalmente nós temos pacientes que são presenciais. Quando, por alguma razão, nós entendemos que são importantes, é importante que eles estejam presentes. E aconteceu um fato interessante há alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás. Eu já estava para entrar para a reunião mediúnica, o ambiente da reunião mediúnica, quando de repente eu vejo entrar um casal de velhinhos. Depois eu soube que ele tinha 88 anos e ela tinha 85 anos, andando com dificuldades. E percebi que eles estavam perdidos, não sabiam bem de onde é que eles estavam. É um corredor, nesse corredor tem depois uma escadaria que leva para a reunião mediúnica. Eu perguntei, vocês precisam de alguma coisa? Aí o velhinho se adiantou e disse assim para mim, eu não, ela. Ah, tudo bem. A senhora quer conversar comigo um instante? Ela disse, converso. Ele disse, ela sim, eu não. Aí eu fiz uma pergunta, por que vocês estão aqui? Ele disse, eu não sei. O meu filho que nos trouxe aqui. Ah, é? E eu já estava com dificuldades. O meu filho disse assim, a senhora que me falou, o meu filho falou que o nosso... E eu, se eu dissesse que não, seria um desastre. Sim, pegue. Posso conversar com a senhora? Ela disse, sim, vamos conversar. Aí eu entrei, deixei a porta aberta, porque lá é uma porta do atendimento fraterno, uma tarefa que eu participo, do trabalhador espírita, e deixei aberta porque o velhinho sentou exatamente de frente e ele poderia ver a esposa e a mim, conquanto talvez não o visse. Aí eu perguntei assim para ela, o que se passa? Ele quer se separar de mim. 88 anos e 85 anos. Ah, é? Por que ele quer separar de mim? Ele quer separar de mim porque ele bebe. Ah, é? Ele bebe? Mas é por isso? É. Quando ele bebe, eu fico brava. Imagina um homem dessa idade beber. Eu perguntei onde que ele bebe? Nos bares? Não, lá em casa. Eu já estava quase em cima da hora, mas eu não posso deixar que eles votem sem ter uma palavra. Posso conversar um pouquinho com ele? Mas se ele quiser. Aí eu levei e disse assim, só me dá um minuto só da sua atenção. Eu que pedi para ele me dar uma atenção. Ele falou, tudo bem. Eu perguntei, o que é que se passa com vocês? Estou me separando dela.
meu filho já vai cuidar dos papéis. Qual que é a razão? Eu já sabia. Porque eu bebo. Tem problema que eu beba? Eu falei, não tem problema que as pessoas bebam socialmente, não é? Eu dei uma saída pela tangente, né? Não tem problema, né? Pois é, ela implica comigo porque eu bebo. E, desculpa a descrição, só bebe muito? Não, não bebo muito. Eu bebo quase todos os dias, mas só um pouco. E o que acontece? Ela implica comigo porque eu bebo, então eu prefiro me separar dela. Já estava na hora da reunião, eu estava já angustiado, porque eu, na condição de coordenador, precisava de entrar. Se eu dissesse assim, para ele e para ela, vocês me esperam para depois que terminar a reunião, nós continuarmos a nossa conversa, não iria esperar. Se eu dissesse, vocês voltam no outro dia, não iriam voltar. Aí eu falei assim, nós temos uma reunião aqui onde os espíritos se manifestam. Ah, é? A vida inteira eu tive vontade de ver esse tal de espírito falando. Mas logo, logo eu caí na realidade. Porque eu não podia colocar na reunião. Eu tive muito. Não era um caso de obsessão. Aí eu conversando comigo mesmo, sem dialogar com ele, eu falei assim, não posso convidá-lo para a reunião de hoje. Aí o Espírito amigo me disse assim, convite. Eu falei, claro. Agora eu fui depois. Mas convida. Eu disse, eu não posso convidar. Convide a si mesmo. Aí o Espírito que foi duro comigo. Eu falei, então está certo, mas eu sei que não está bom. Aí eu falei, senhor Ieda, vamos participar conosco para a reunião. Ah, que bom. Aí os dois aqui subiram, ele mais alegre. E os espíritos se manifestaram. E um dos espíritos que se manifestou estava ligado a um paciente alcoólatra. E, no final da reunião, ele falou comigo assim, escuta, aquele que falou ali está comigo? Eu sabia que não. Eu falei, os espíritos que se manifestam sempre estão com alguém. E eu não menti. Ele falou, o senhor deixa eu voltar na próxima reunião? Eu falei, pode. Aí ele voltou na próxima reunião, ela novamente era na frente, ele atrás. Não estavam bem lá. Também não conversei nada no sentido, não dei nenhum tipo de conselho dele. A gente, como trabalhador espírita, tem que ter vigilância naquilo que nós falamos com as pessoas. Terminou a reunião, vocês acreditam que ele disse assim de novo, senhor, deixa eu voltar de novo? Falei, pode. Queria que não, mas senti que eles não estavam bem. E quando foi na próxima reunião que ele voltou, o que aconteceu então? Eu falei, a gente tem curiosidade, eu também sou curioso. O trabalhador espírita também é curioso. Eu já estou me colocando na condição de trabalhador espírita, né? Mas vocês também são trabalhadores espíritas. Aí tem coisa. E quando eu disse aí tem coisa, eu chamei assim, escuta, o que vocês têm de novidade para me contar? Aí ela falou assim, nós fizemos um acordo. Eu posso saber qual que é o acordo? Que ele vai continuar
bebendo. Ah, é? Aí ele se adianta. Sim, eu vou continuar bebendo, mas ela não vai se implicar mais comigo. Não convidei eles para reunião pública, para fazer cursos, para nada. E eles ficaram dispensados. Então, nós, na condição de trabalhadores espíritas, não é que eu queira, com esse caso, exaltar qualquer coisa. Quando nós estamos conectados com Jesus, o trabalhador espírita com Jesus, ele é altamente vigilante nas suas ações, nas suas atitudes. Ele está sempre como um empreendedor a serviço da causa do Cristo. E, para finalizar, eu quero fazer uma citação para vocês, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, onde Jesus diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, expeli os demônios, ressuscitai os mortos. De graça recebei, de graça dai. Então, a casa espírita, no que se refere aos dons que nós recebemos, aos benefícios que o Senhor da vida nos outorga, jamais podemos mercadejar, conquanto o dinheiro seja sempre uma moeda preciosa e nós precisamos, para o trabalho, obrigação no sentido de fazer tudo o que é essencial e até mesmo ter na nossa casa espírita bonita, a construção física que é importante, que é uma obra preciosa, nós vamos sempre privilegiar a causa do Cristo. E de graça receber e de graça dar é uma exortação para que a gente esteja sempre conectado em todas as nossas atitudes, servindo a causa maior do Cristo, que é a causa do bem. Que Jesus nos abençoe e que todos nós juntos, que pertencemos às hostes do movimento da fraternidade, sempre estejamos vigilantes para que Jesus seja uma presença das nossas vidas. Muita paz.